Bom dia, irmãos. Graça e paz a todos. Pode se sentar, por favor. Fique à vontade. Glória a Deus por essa manhã maravilhosa. Essa manhã de paz, de bênção. Esse domingo bom, hein, irmãos? Saudade do calor, né? Os irmãos tudo... E eu aqui de calça. Muito bom. Você foi abençoado nesse momento, nessa celebração. Eu sempre fico pensando que bênção que na igreja. O som está estranho aqui, viu? Eu sempre estou dando graças a Deus pela bênção que nós temos na igreja, irmãos, de ter cada um usando o seu dom para edificação do corpo, né? Eu e você somos abençoados porque um trabalha organizando tudo, o outro recebendo e fazendo a administração do culto, o outro louvando ao Senhor, o outro pregando e alguém cuidando do som e imagem, os irmãos do Ministério do Louvor. Como é bom que cada um use o seu dom. E nós que estamos aqui em cima, olha que tranquilo, irmãos, estamos aqui. Onde estão as crianças? Estão lá embaixo. E tem adultos dedicados que estudaram, se prepararam e se sentem e são pastores dessas crianças. E vão ajudá-los e vão instruí-los. Nós louvamos a Deus por isso. Vamos orar por isso, irmãos, agora? Orem comigo agora, pelos voluntários da igreja. Aqueles que têm sido sensibilizados pela necessidade e estão respondendo a esse chamado, a essa vocação. Vamos orar? Nós vamos orar agora. Hora de oração, reverência, temor ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, agradecidos por esse momento especial. Que bom, Senhor, estarmos aqui essa manhã, louvarmos o Teu nome, cultuarmos a Ti, celebrarmos a Tua glória, a Tua graça, a Sua misericórdia, a Tua grandeza, a Sua bondade. Senhor, nós nos rendemos aos Teus pés, adoramos o Teu nome aqui, cantando cânticos que expressam a Sua verdade, a Sua palavra viva, que nos alegra. Que bênção, Senhor, sentir a alegria do Seu Espírito Santo, através daqueles irmãos que se dedicam ao serviço, Senhor, do louvor. Que bom, Senhor, podermos estar aqui cultuando o Teu nome, mas também está dando oportunidade a outros que participem disso, dos seus lares, da sua casa, do hospital, de onde estiverem, Senhor. Que bênção, ó Deus, estarmos aqui fazendo isso agora e termos as nossas mulheres, as mulheres da comuna, cuidando das nossas crianças lá embaixo, dos juniores, Senhor querido, ensinando, discipulando, transmitindo a verdade do reino a ele, acolhendo, recebendo-os, ó Deus, dando exemplo e testemunho para eles. Senhor, nós te louvamos por cada momento dessa reunião, te louvamos por aqueles que têm sido sensibilizados pelo Teu Espírito, para ouvir a Tua voz nos chamando, nos convidando, nos enviando, Senhor, para fazermos esse serviço extraordinário. Oramos para que o Senhor dê graça a esses irmãos, encha eles do Espírito Santo, os fortaleça, Senhor, e dê aos Teus servos a Tua graça e a Tua paz, em nome de Jesus. Oramos agora, Senhor, para que o Senhor, na Sua misericórdia, continue nos falando por Sua palavra. Fale conosco, Senhor, nessa exposição que vamos fazer. Edifique-nos, ó Deus, cura-nos, expanda, abra a nossa consciência, Senhor. Escreva a Tua palavra dentro de nós, para que ela vire verdade em nós, Senhor. E para que essa verdade toque os que estejam ao nosso redor. Nós pedimos isso em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quem ia falar hoje é a nossa querida amiga missionária Rosângela, mas ela teve um imprevisto, ela está ajudando a missionária Eni. A missionária Eni é uma mulher que dedicou a vida dela inteira à missão, cuidando de crianças. Ela é uma das responsáveis da direção
da APEC. A APEC é a Aliança, é uma entidade que trabalha com preparação de líderes para a evangelização de criança e mobilização da igreja para a evangelização de criança, a APEC. E o esposo dela ficou enfermo, teve um problema no coração e ficou, irmãos, ficou acamado. E aí a irmã Rosângela estava ajudando, cuidando, né, acompanhando ela. E essa semana ele faleceu. E aí eles tiveram que se mobilizar e é impossível eles estarem conosco. Mas a gente já tinha conversado com ela não poderia estar justamente por estar cuidando dele, mas ela se comprometeu a estar conosco o ano que vem, e vai ser uma grande bênção ouvir a nossa querida irmã. Amém, irmãos? E por que nós convidamos ela? Esse mês inteiro nós trabalhamos o tema, vocês lembram do tema do mês? Igreja, o fracasso de Satanás. E nós ouvimos mensagens maravilhosas, e o Senhor nos falou poderosamente, nos lembrando que cada vez que você perdoa, cada vez que você se humilha diante de Deus, cada vez que você estende a mão para o necessitado, cada vez que você empresta o ouvido para ouvir alguém empresta o ouvido interessado em ouvir alguém que está sofrendo, cada vez que você dobra o seu joelho para falar com Deus, cada vez que você tem atitudes como essa, é o fracasso de Satanás. Porque tudo o que Adão não fez no jardim do Éden, Jesus fez no deserto. Tudo o que Jesus fez no deserto, Ele ensinou eu e você a fazermos hoje. E quando eu e você fazemos aquilo que Jesus fez, examinando as Escrituras, usando ela para expulsar e vencer o diabo, vencendo os seus sofrimentos da carne, da humanidade, quando nós fazemos isso, nós vencemos Satanás. Tudo que Satanás triunfou sobre Adão, ele fracassou em Jesus Cristo, e Jesus Cristo está em mim, e Jesus Cristo está em você. Amém, amados? Igreja, o fracasso de Satanás. Igreja não é uma plaquinha, igreja não é quando você preenche a ficha para se tornar membro de uma comunidade. Igreja não é um espaço físico como esse que as pessoas chamam de igreja. É uma linguagem comum que infelizmente atrapalha bastante na compreensão do que é igreja, mas é corrente, isso não vai mudar. Então as pessoas sempre chamam esse prédio de igreja e vai continuar sendo assim. É uma pena, mas é assim que é. E nada disso é igreja. Igreja é aquele que está conectado em Deus através de Cristo Jesus, que mesmo com as suas fraquezas, está num caminho chamado santificação, e nesse caminho da santificação, ele vence o diabo todos os dias, ele vence Satanás todos os dias, seja ele se sentindo fraco, seja ele se sentindo forte, porque ele faz isso sempre firmado em Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? E nós falamos isso esse mês todo, e a partir desse mês, nós estaremos introduzindo uma estratégia nova na igreja, e será por alguns meses. Então todos esses meses que nós trabalhamos temas aqui na comuna, é uma conversa nossa, minha, dos líderes da igreja com a igreja, cuidando da saúde da igreja. Sabe o pai e a mãe, que é zeloso, e não fica dando só fast food para o filho? Fast food é gostoso, é ou não é, pessoal? É ou não é? Você chega treme assim, né? Quando é gostoso, é uma delícia. Mas dá para viver só disso? Não, mata, todo mundo sabe disso. Então uma hora ou outra, uma besteirinha sempre é bom, não é? Bom, quando nós cuidamos da igreja, nós que estamos liderando a igreja, a gente não pode dar fast food para a igreja. Tem um pouquinho. Então tem que preparar uma comida boa, saudável, que traga saúde agora
e continue trazendo saúde no futuro. Por isso que nós trabalhamos temas que trabalham a consciência, a reflexão, o pensamento. A reflexão leva a gente para o dia a dia, e a gente vai mastigando aquilo que foi falado, e aquilo vai trabalhando em nós. A Bíblia chama isso de santificação, e nós vamos mudando. E passa dias, passa meses, passa ano, e você vai vendo uma transformação dentro de você, e você se torna um cristão saudável. Amém, irmãos? Vem a dor de barriga da vida, vem os fast food teológico aí pelas redes sociais, você olha e você fala, perdi o gosto disso, não quero mais comer isso me faz mal. Ok, irmãos? Então isso é um cuidado nosso interno, é um cuidado com a saúde da igreja. Mas nós também temos que ter cuidado com os que estão lá fora, atento com os que estão lá fora. Então nós cuidamos dos que estão dentro, para que os que estão dentro fiquem fortes e atenda quem está lá fora. Porque nós aprendemos aqui, trabalhando um dos temas aqui na comuna, é que nós somos chamados à mesa. Todos nós somos chamados à mesa. Ora para servir, ora para ser servido. Então nós servimos, mas nós treinamos a igreja para servir. Servir aqui dentro e servir lá fora. A gente tem uma frase que está ali na porta do prédio, que diz assim: ao passar por essas portas, você está entrando em um campo missionário. É isso. Aqui também é campo missionário. Mas quando você passa ali, o negócio pega mais, né? O desafio é maior. E nós estamos indo para o campo missionário. Então, todo último domingo do mês, nos próximos meses, nós estaremos reservando um tempo para falar sobre o sentido da vida em Jesus. O último domingo do mês é esse tema, o sentido da vida em Jesus. Eu quero começar lendo com vocês um texto em João, capítulo 4. Esse é o texto que eu quero usar como texto base. Esse texto, irmãos, é uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. Esse texto é extraordinário. E nós já fizemos exposição dele aqui eu não sei quantas vezes. Então hoje, eu não vou fazer uma exposição detalhada da conversa de Jesus com a samaritana, mas do ambiente, do contexto, de lições que eu e você podemos tirar nesse processo dele. Estando com os discípulos, parando para falar com a samaritana, voltando a falar com os discípulos, o impacto disso na vida dos discípulos, o impacto disso na vida da samaritana. Então eu quero ler com vocês o capítulo 4. Então é uma leitura um pouco longa, e eu vou pedir muito que você esteja atento, para a gente não perder nada do que o Senhor está nos falando. Amém, amados? Diz assim, João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João o Batista, né? Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para Galiléia, o lugar onde ele desenvolveu o seu ministério. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você pediria, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Bom, ela estava tirando água do poço. Jesus está falando de água viva.
fonte que jorra, como um cano de água que estoura, e sai aquele volume de água forte, diferente da água que vai minando do poço. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu com os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então ele está dizendo, a água que eu dou é viva, e quando alguém bebe, ela continua viva nessa pessoa, e continua produzindo vida nos que estão ao seu redor. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele lhe disse: vá, chama o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Entendeu do que nós estamos falando? 5 maridos. O que você E o homem com quem agora vive não é seu marido. Vocês estão entendendo com quem que Jesus está falando? Jesus é Deus, o santo, o inacessível. Ele vira gente para vir conversar com essa mulher, que provavelmente eu não conversaria com ela. Mas Jesus não sou eu, nem eu sou Jesus. E eu acho que eu tenho muito para aprender com ele. Ele vem falar com uma mulher estranha, fora dos padrões morais daquele tempo e dos de hoje, embora hoje tenha o politicamente correto. Mas ele é Deus que veio dar água para quem tem sede, para quem está sofrendo, para quem está angustiado na vida, para quem sofre tanto com as necessidades da vida, e a necessidade dela aqui não é só sexo, absolutamente. Se você estudar o que acontece naquele contexto, você vai entender que as necessidades delas são outras. Necessidade de companheirismo, de alguém que ajude, de ter um marido que era essencial naquela época, senão a mulher virava nada, já era nada com o marido e tudo, você imagina sem marido. Então, as angústias daquela mulher, a busca, o desejo de se completar, o desejo de ter alguém, o desejo de encontrar sentido na vida dela, ela está buscando, como a humanidade busca. Deus, o eterno, se faz gente e vai naquele poço conversar com uma mulher que está buscando vida, porque ele tinha vida para dar para aquela mulher. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados oraram nesse monte, mas vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós, está falando os judeus, o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Falei isso a semana passada. No entanto, está chegando a hora, e de fato ela chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é no Facebook, não é no YouTube, não é para ninguém ver, não é para ter like, é adoração secreta, que traz transformação tão profunda, que transborda na vida, no comportamento, na atitude, na fala, na veste, no jeito que trata as pessoas, nos relacionamentos. Jesus está chamando isso de água viva, brotando daquela mulher.
No entanto, está chegando a hora, e de fato chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. Olha que lindo. Deus é espírito. Oh, coisa boa. Deus é espírito. Nada nem ninguém detém o espírito que é Deus. Ele sopra. E agora ele estava soprando naquela mulher estranha. Está soprando naquela mulher moralmente questionada. Mas ele também está soprando num coração angustiado, numa mente que busca, numa vida sem sentido. Ele está soprando. O Espírito está soprando. Deixa o Espírito soprar na sua vida hoje, meu irmão. Deixa o Espírito soprar na sua vida agora. Deixa o Espírito soprar. Não marque dia para Deus se mover em você. Só ouça o Senhor. Diga como Jeremias, como Isaías. Não, Jeremias disse, né? Fala que o teu servo ouve. Ou Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Ouça. O Espírito tem falado com você esses dias? Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós vamos sair já daqui desse culto. E aqui não é mais espiritual do que aquela calçada que nós vamos pisar. E aqui não é mais espiritual do que o carro que você vai entrar, ou o ônibus que você vai pegar, ou a rua que você vai caminhar. Aqui não é um lugar mais espiritual do que a porta do bar que você vai passar, do que o escritório que você vai amanhã, do que a escola e a faculdade que você vai amanhã. Aqui não é um lugar mais espiritual do que a casa que você vai amanhã, da sua sogra, do seu sogro, da sua mãe, da sua nora, do seu irmão, da sua irmã, do seu tio, da sua tia, do seu vizinho, do seu amigo, daquele amigo, daquela amiga. Aqui não é um lugar mais espiritual do que nenhum desses outros lugares. Porque Deus não habita em lugares para santificar, Ele habita em gente. Gente santa santifica onde eles estão. É por isso que quando Jesus chegava nos lugares, os espíritos ficavam perturbados. Porque é o santo que está chegando. E eu e você, embora pecadores, somos a habitação de Deus. E toda vez que eu e você chegamos no lugar, a paz de Deus, a graça de Deus, a presença de Deus, o Espírito de Deus chega conosco. É por isso que nós fazemos transmissão pela internet, porque nós sabemos que Deus está aqui, mas Deus está lá no irmão que está no hospital, está em casa, está encarcerado, ou está não sei aonde, necessitando de socorro e da palavra. Amém, irmãos? Disse a mulher, eu sei que é o Messias, está falando dele agora. Eu sei que o Messias, chamado Cristo e Messias são sinônimos, tá? Está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Jesus declarou, sou eu o Messias. Eu estou aqui falando com você. Você já imaginou Deus descer e falar com você? Você ia fazer igual essa mulher. É igual os dois meninos lá no caminho de Emaús. É igual o Jacó. O Jacó fala, Deus estava aqui e eu não sabia. Onde Deus está e você não sabe? Onde talvez Deus esteja e eu acho que Ele não está? Deus está onde eu e você não imaginamos, mas tem um lugar que Ele está e eu tenho certeza, é aqui, ó. E eu não bato no peito para dizer absolutamente nenhuma atitude de arrogância, mas Deus está aqui porque hoje Ele veio habitar em nós. E é isso que faz de mim e de você igreja. Não é um crachá, não é um cadastro, não é ir num espaço de culto. Eu e você estamos agora adorando ao Senhor, mas tem um feirante, em algum lugar, que está gritando lá igual eles gritam, que é uma barulheira danada, e ele está glorificando a Deus porque lá ele é igreja também. Eu e você estamos aqui, o feirante está lá, mas tem alguém que agora está jogando bola em algum lugar. E ele faz isso sem esquecer
que ele é a igreja de Deus. E tem alguém também fazendo tudo isso, e alguém está lá em casa agora, cuidando da casa, fazendo almoço, lavando louça, preparando tudo. E tem outro que está no hospital, e cada um desses sabe que são igreja de Deus. Oh, glória a Deus, o Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está em você, amém, amados? Eu estou falando com você, olha o Messias falando com ela. O Senhor está falando com você esses dias todos, irmãos. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos. Olha, ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Isso era um escândalo. Samaritana, então, meu Deus, qual é a história daquela, então? Meu Deus do céu. Mas ninguém perguntou nada. Que queres saber? Ou por que estava conversando com ela? Ninguém foi questionar Jesus. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Esse versículo aqui resume um tempo grande. Imagine aquela mulher, nós cantamos agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas na letra, não fala que tem gente que está duvidando? É isso, a letra não fala assim? Mais ou menos isso? Que tem gente que duvida da sua conversão, não é assim? O cara fala assim: ah, rapaz, você veio falar de Jesus para mim agora? Não é assim? Ah, rapaz, você, a amiga lá do serviço, vai me enganar agora. Agora você quer falar de Jesus para mim. É assim que a sociedade faz. Mas aquela mulher estava tão empoderada pelo Espírito de Deus, que encheu ela com água viva, que de alguma maneira ela saiu e as pessoas ouviram ela. As pessoas ouviram, de tal maneira que saíram das suas casas, deixaram os seus afazeres e foram ver de quem ela estava falando. Aquela mulher estava cheia de água viva, acabou a busca dela. Agora ela tinha sentido para viver. Agora ela parou de ir atrás. Ela bebeu água viva, e quem bebe água viva fica incomodado com quem está buscando água, com quem está com sede. Eu fiquei pensando, o que será que essa mulher falou? Como que ela fez? O que aconteceu? É um versículo curto, mas eu estou imaginando ela saindo nas casas e falando com amor, com paixão, seus olhos brilhando, a sua voz cheia de satisfação, de realização. Não era mais aquela mulher sedenta, prostrada, indo meio-dia porque tem vergonha, tem que se esconder, porque ninguém pode ter contato com ela, não. Ela agora está segura, ela agora sente-se forte, ela agora enfrenta a sociedade, os preconceitos, a discriminação, ela enfrenta o juízo dos religiosos, ela bebeu água viva. Nada contém ela vai compartilhar essa água. As pessoas saem, começam a ir até a cidade. Então saíram da cidade, e foram para onde ela estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com o mestre: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes diz, leia comigo aqui: tenho algo. Vamos lá, irmão, vamos lá, agora vamos de verdade, nós, todo mundo, vamos lá. Tenho algo para comer, que vocês não conhecem. Jesus é discipulado o tempo todo, Jesus é ensino o tempo todo, Jesus é Senhor o tempo todo. Jesus, irmãos, Ele não tem uma mensagem só, Jesus é a mensagem de Deus. Jesus é a mensagem de Deus. Quando eu e você olhamos para Jesus, quando eu e você vemos Jesus, assim como aquelas pessoas naqueles dias,
nós somos impactados, porque Ele é a mensagem. Tudo o que Ele faz é a mensagem, é Deus pregando. Deus pregou na terra. Quem é a voz de Deus? Jesus. Jesus pregou na terra. Quem é a voz de Jesus? A palavra de Deus. Eu e o Pai somos um. Eu não faço nada que eu não tenha visto o meu Pai fazer. Eu não falo nada que eu não tenha ouvido o meu Pai dizer. Ele tem um exemplo. Ele tem um modelo. Jesus é a mensagem. Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe uma comida? Será que o iFood passou aqui? Disse Jesus: olha que maravilha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Deus começou uma obra lá no Jardim do Éden. Ele está fazendo essa obra. Jesus veio concluir a obra. Quando ele diz na cruz, está consumado, é igual, perdeu Satanás. Acabou para Satanás. Vocês não dizem, ouça aqui, agora vem a aplicação. Jesus fala de um valor. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E agora ele faz uma aplicação. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe, já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. Você percebe que ele está falando de plantação, e agora ele já começa a falar da dimensão espiritual? Sim ou não, irmãos? Porque Jesus não separa isso. Para Jesus tudo é uma coisa só, tudo é misturado. Não se separa espiritual de material, nós somos um bloco. Ou você é espiritual, ou você é carnal. Simples assim. A Bíblia é bem simples, né, irmão? Bacana demais isso aqui. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês, abram os olhos e vejam os campos brancos, eles estão maduros para a colheita. Os campos estão maduros para a colheita. Palavras de Jesus aos discípulos: os campos estão maduros para a colheita. Vocês estão dizendo que falta 4 meses, mas ele está dizendo, os campos estão maduros para a colheita. Aquele que colhe recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, o que semeia e o que colhe. Ele está fazendo aqui um paralelo entre o que ele está fazendo com aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, irmãos, representa um fruto maduro. O que é fruto maduro? Pronto para ser colhido. Então ela estava na boa? Não, ela estava no inferno. A vida dela era o inferno. Eu quero te convidar, toda vez que lê esse texto, você perceber de que é um ser humano que está se tratando aqui, é uma mulher, é alguém que sente, foi criança, foi bebê, teve mãe, teve pai, alguém cuidou dela, teve sonhos, teve desejos, teve ambições, e o que ela teve foi roubo, frustração, roubo, frustração, roubo, frustração, roubo, frustração, roubo, frustração. E o que o Senhor diz é que ela está pronta. A dor, o sofrimento, a angústia, o vazio, a falta de sentido na vida deixou ela pronta para ser colhida. Pronta para receber água viva. Quando eu e você olhamos para a sociedade e dizemos assim, essa sociedade é só caos, é só desgraça, é só droga, é só prostituição, é só violência e corrupção e maldade, injustiça e falta de amor e desumanidade. Isso deve nos trazer incômodo, deve nos trazer sofrimento, mas deve nos mostrar o fruto está pronto para ser colhido. Eu estou concluindo, disse Jesus, a obra que o meu Pai começou.
E agora ele está dizendo para os discípulos: querem participar comigo disso? Eu vim colher um fruto, a mulher samaritana. Ele está dizendo para os discípulos: querem participar disso comigo? Querem colher frutos comigo? Os campos estão brancos. Seu vizinho, seu amigo, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, sua sogra, seu sogro, seu colega, está pronto para ser colhido. Mas precisa de alguém que tenha sensibilidade e tenha água viva para dar. Assim é verdade o ditado que diz: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho dele. É o que Paulo ensina aos coríntios. Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. Não fica preocupado quando você está na rua, no dia a dia, pregando, e você fala: puxa, não ganhei uma alma, porque ele ainda não ajoelhou e não disse: eu aceito Jesus. Jesus está dizendo: um semeia, o outro colhe, e os dois vão celebrar juntos a salvação que veio. Eu prego aqui, e eu não faço apelo. Por quê? Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas parece que está dando certo, que as pessoas continuam se convertendo. Mas eu já fiz bastante apelo e eu ficava triste. No hospital, na cadeia, na rua, onde eu estava. Você quer aceitar Jesus e a pessoa aceita e você fala: oh, fiquei feliz, a pessoa aceitou Jesus. Aí você está em outro lugar, faz o apelo, a pessoa não aceita. E não tem problema, viu, irmão? Você pode fazer apelo, não tem problema nenhum, tá bom? O que eu estou dizendo é que o apelo não determina o momento da colheita. Não importa se sou eu que vou colher, o chamado é para ir ao campo. Os campos estão brancos para a ceifa. Amém, irmãos? Eu prego aqui, os irmãos ouvem, alguém entra, vai embora, ficou com alguma coisa, o outro pega ali, o outro, aí o feirante que eu falei, prega lá para ele, aí aquela pessoa que estava lá em casa, lá no futebol, jogando bola, prega para ele também, porque Deus tem os seus missionários. Daqui a pouco essa pessoa começa a seguir Jesus como a samaritana. O Senhor nos chama para colher os frutos. Versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. A mulher falou: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram por causa da sua palavra. E por causa da sua palavra, muitos creram. Estou no versículo 41, isso. E disseram à mulher: olha que legal, agora cremos não somente porque você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos, ele realmente é o Salvador do mundo. Ah, que legal. Você para de seguir o pastor, você para de seguir o presbítero, você para de seguir o líder religioso, você para de seguir o seu, sei lá o quê, e você começa a seguir só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus, porque agora eu sei, ele é o Salvador que veio me salvar. Você para de seguir influencers e passa a seguir só Jesus, mesmo que você continue e deva viver em comunidade, que é o que as Escrituras nos ensinam. Amém, irmãos? Jesus então tem um encontro com os seus discípulos e os discípulos vão comprar comida para ele. Ele faz a missão, como eu acabei de explicar. Quando os discípulos voltam, ele dá uma mensagem para eles: eu tenho uma comida, que é fazer a vontade do meu Pai. O Senhor chama a mim e a você, e nos deu essa água viva. Abra sua Bíblia aí no livro de Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2.
Aquela mulher busca o sentido da vida, busca o sentido de viver. Qual o sentido da vida para você? Qual o sentido da vida? Muitos de nós, quando tivemos um encontro com Jesus, é aquele encontro impactante, é ou não é, irmãos? Você fala assim, não, ele é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. E aí você começa a querer conhecer mais. O que você faz? Vai ler mais a Bíblia, não é assim? Mas você quer mais, porque você lê a Bíblia e não entende direito, aí você vai no culto. Aí você vai no culto, mas só tem culto domingo. Você quer ir domingo, quer ir terça, quer ir quinta, quer ir mais dias. Porque você está com sede, você está com sede de Deus. E aí você quer compartilhar com as pessoas. Às vezes alguns ficam até meio chatinho, né? Porque fica, né? Você já fez isso? Querer bater na cabeça do seu parente para ganhar ele para Jesus? Sim ou não? Aí toda hora você fala de Jesus, toda hora você fala de Jesus, mas tudo bem, ele não entende, com o tempo você também vai se equilibrando com isso, mas é igual o corintiano quando ganha, né? Fica o dia inteiro falando, não é assim, irmãos? Não? Não, então é São Paulino. Você quer falar alguma coisa boa que aconteceu com você, mas aí você vai se equilibrando com isso. Mas deixa eu pensar com vocês, para além do equilíbrio, eu queria pensar com vocês no desequilíbrio. Que é quando eu e você vamos nos acostumando com a palavra. Pastor Samaritana, já li não sei quantas vezes, sei de cor, já até sei o que ele vai falar. Filipenses 2, fala aqui decorado, quer que eu fale para você? A gente vai acostumando. O culto, não, agora é a hora do louvor. A hora do louvor, deixa o pessoal no louvor, aí eu vou fazer uns negócios aqui, aí na hora do louvor, louvor, puxa, esse buraco na teta aqui, se eu tomar cuidado eu fico assim, não. Pô, esse buraco no teto, essas manchas aqui, meu Deus, eu levanto a mão, olho o buraco no teto, eu olho para o chão, vejo uma mancha no chão, aí eu olho para a janela quebrada. E se eu não tomar cuidado, eu vim para o culto, mas eu não faço o culto. Mas tudo bem, isso acontece com todo mundo. O problema é que acontece 1, 2, 3, 4, daqui a pouco eu entro aqui, fico aqui, saio daqui, vou para casa, vou para a semana, passa um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses, daqui a pouco eu começo a sentir de novo sede. Eu não tinha mais sede. Eu tinha água viva, eu bebia água viva, eu queria ler a Bíblia, eu queria estudar, eu queria perguntar, eu queria estar no pequeno grupo, eu queria ver a pregação, eu queria ver a reflexão. Está certo que eu exagerei ali no evangelismo, mas eu já dei uma arrumada nisso aqui, e está tudo certo. Mas nós vamos perdendo. E daqui a pouco nós podemos nos tornar como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Estamos com Jesus, mas não percebemos mais Ele. Estamos com Jesus, mas não sentimos mais Ele. Ele fala, mas demora para o coração arder. A dureza do meu coração me impede de perceber que Deus está falando comigo. E Ele fala comigo na palavra, e Ele fala comigo pela criança, e Ele fala comigo pelo sonho, e Ele fala comigo pelo relâmpago, pelo vendaval, aí Ele fala comigo pelo terremoto, e eu estou, Senhor, fala comigo, mostra para mim, eu quero sentir. Semana passada eu estava lendo, eu preguei a semana passada aqui, não foi? Na ceia, eu preguei, e aí eu comentei que parece que Jesus sempre é mais presente na dor. Não foi isso que eu falei? E aí, semana conversando com a Camila, nossa irmã Camila aqui, essa querida irmã nossa, contando o testemunho do que aconteceu com o pai dela. Nós vamos soltar o vídeo dela para você ouvir. Que coisa extraordinária que aquele homem viveu. Teve um tumor na medula, começou a perder os movimentos da perna, um irmão que a gente conhece aqui, amigo nosso, e o diagnóstico pior possível, e em tão pouco tempo Deus fez tanta coisa por ele, mas por causa dele, fez para ela, fez para a mãe dela, a Vera, fez para o Diego, irmão dela, fez para o genro, para a nora, fez para nós, os irmãos, os amigos, fez para a igreja que ele congrega lá em Araraquara. O Senhor fez algo maravilhoso.
E aí eu conversando com ela, ela falou assim, puxa, como eu me senti acolhida pelo Senhor, visitada pelo Senhor, como eu me senti nas mãos do Senhor, como eu vi Deus cuidando do meu pai, Deus cuidando da minha mãe, era tanto detalhe, que eu falei assim, Deus está aqui. Eu lembrei na hora do Jacó, Deus estava aqui e eu não sabia. Eu estou usando o exemplo dela porque isso acontece com a gente. Alguém falou aqui ontem, nós tivemos uma reunião de jejum e oração aqui, e alguém falou assim, poxa, eu não sei se é só comigo, mas parece que eu só busco Jesus quando o negócio está... É assim com você também? Quando que a gente ora mais? Quando tem combustível no carro, quando o carro está bom, quando tem dinheiro na conta, quando saúde, esposa, filho, está tudo... Você ora mais nessa hora ou você ora mais na dor de barriga? Oxe, precisa perguntar? Mas esse não é um comportamento maduro nosso. Ele é desequilibrado. E por que acontece? Porque eu e você estamos na vida, e a vida vai nos envolvendo, a vida vai nos tomando. E eu estou citando o exemplo da Camila, porque é o nosso exemplo, viu, Camila? Amém, irmãos? Nós temos irmãos aqui o Lucas aqui, no pandemia, bateu na trave lá, irmão, de entrar no céu, voltou, ouviu o barulhinho da chave do Pedro, chamando, vem Lucas. Foi ou não foi? Não mudou a sua vida depois disso? Estou falando isso porque ele que diz, a minha vida mudou depois disso. Mas não já tinha mudado depois de Jesus? Mas eu quase encontrei com ele de verdade, e voltei. Ele estava pronto para estar com Jesus, mas ele viu como é bom poder compartilhar de água viva com os que estão ao seu redor. Irmãos, quando nós experimentamos essa água viva e ela se renova em nós, acabou a busca. A nossa vida passa a ter sentido. Eu já vou encerrar, mas eu quero ler Filipenses com vocês. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve essa carta, e eu vou ler apenas alguns versículos. Ele diz assim, capítulo 2, eu quero ler com você a partir do versículo 4. A partir do versículo 4. Deixa eu ler então aqui. Tá bom esse aqui, vamos lá. Cuidando, vamos ler junto, irmãos, de novo? Isso aqui é só para vocês participarem, tá bom? E voltar aqui, vamos lá. Cuidando cada um, não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Está condenando aqui o lance de você ter os seus próprios interesses? Está errado ter interesse próprio? Está errado ter seus próprios interesses? Não, aqui não está dizendo que é errado. Está dizendo que você não deve fazer só isso. E o que nós estamos conversando aqui hoje é sobre isso. Eu bebo a água viva, e essa água viva me satisfaz, e eu vou me acomodando com o sistema, com o método, com as formas, com os ritos, com a liturgia. Então a liturgia do culto, tem hora de começar, tem um louvor, eu quero chegar só na palavra, louvor, tal. A gente vai entrando nesse modelo mecânico, e vamos fazendo isso porque a gente está cuidando só do nosso próprio interesse. E é normal eu e você cuidarmos do nosso próprio interesse, e é necessário que eu e você cuidemos do nosso próprio interesse. Mas à medida que a gente vai só cuidando do nosso próprio interesse, nós vamos deixando de cuidar do interesse dos outros. Ih, pastor, aí complicou. Não complicou não. Vou te explicar bem simples, igual Jesus faz. Jesus diz assim que o grande mandamento é amar a Deus e o próximo.
Amar o próximo é eu fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Amar o próximo é eu cuidar também do interesse do outro. E eu quero resumir esse assunto com uma imagem. Os campos estão brancos. Sabe o que é isso? Os frutos estão prontos. Os frutos estão pendurados, prontos para serem colhidos. Mas eles precisam de alguém que se interesse por eles. Interesse em levar água viva para eles. Interesse em colhê-los, para que eles recebam essa vida de Deus. Interesse. Alguém que se interesse. Você e eu estamos aqui porque alguém se interessou por nós. Eu e você estamos aqui porque alguém se interessou em te dar água viva. Meus filhos estão sendo criados aqui porque alguém se interessa por eles, pelo discipulado deles, além de mim, que é responsabilidade minha. Eu e você estamos aqui porque alguém se interessou por nós. Você estava pronto para ser colhido. Alguém se interessou, além dos interesses deles mesmos, ele se interessou por você e dedicou tempo, talento e recurso financeiro. Tempo, talento e recurso financeiro. Alguém dedicou tempo para você. Alguém dedicou seu dom, seu talento, sua vocação para você. Alguém dedicou o recurso financeiro dele para estar com você, porque isso sempre tem custo. Sim ou não, irmãos? Os campos estão brancos. Paulo diz assim: cada um, aqui na minha Bíblia, cada um cuide, não somente dos seus interesses, cuide do seu também. Aliás, é bom você cuidar do seu, mas não somente do seu, cuide também dos interesses do outro. Não é cuidar da vida do outro, é da necessidade do outro. E a necessidade aqui é resumida numa só: alguém está buscando sentido na vida, alguém está buscando saciar sua fome, alguém está buscando ser curado, alguém está buscando ser acolhido, alguém está buscando receber oração por uma necessidade, alguém está buscando uma intercessão na hora da dor de barriga, alguém está buscando um acolhimento porque está andando em solidão, alguém está buscando algo que eu e você podemos oferecer. Já volto aqui para Filipenses, eu lembrei agora do texto de Hebreus. Hebreus, deixa eu ver aqui. Eu já vou encerrar, irmãos. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 1. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Qual é essa grande nuvem de testemunhas? São aqueles que já fizeram isso. São aqueles que já levaram água para o sedento. São aqueles que já evangelizaram, já pregaram, já morreram pelo evangelho. Essa irmã que eu estava comentando aqui no começo da reunião, a missionária Eni, ela viveu a vida dela praticamente toda e ainda vive dedicada à evangelização de crianças. E ela não casou por conta disso, dedicou só isso. E depois, já na velhice dela, ela encontrou alguém que ela entendeu que era de Deus e casou com esse homem. E eles vieram aqui, inclusive trouxeram palestra aqui. Gente de Deus, madura, equilibrada. O marido dela foi embora, foi morar com Jesus, e ela voltou a viver sozinha agora. Sozinha não, com a comunidade da fé, que a família dela em Cristo é muito grande. Mas eu fico pensando quantas crianças beberam água da mão dessa irmã. Isso custou um preço para ela. Hoje eu dedico a minha vida ao pastoreio. Eu decidi me dedicar ao pastoreio. E isso toma tempo, como tudo toma tempo na vida de todos nós. E não é todo mundo que tem que fazer isso, porque uns se dedicam a isso e outros se dedicam a outras coisas. Mas eu e você juntos
podemos cuidar dos interesses dos outros. Amém, irmãos? Não é que você tem que largar tudo e fazer igual a irmã Eni fez ou igual o pastor Moisés faz. Não. É eu e você cuidarmos do nosso interesse. Mas não somente do nosso interesse, porque quando nós cuidamos só do nosso interesse, nós perdemos o sentido da vida. A vida começa a ficar de novo sem graça, sem sentido. Eu não tinha sede, voltei a ter sede de novo, porque provavelmente, eu estou aqui, versículo 12, portanto nós, uma vez que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos foi proposta. Deus propôs uma corrida para você, e a corrida é ser, aquele que colhe, como é que é o nome sermos aquele que leva a boa semente, aquele que leva a água viva, aquele que colhe os frutos que o Senhor preparou para a colheita. Lá em Filipenses, e aí eu concluo essa fala, ele diz assim, versículo 4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses do outro. Aí ele diz versículo 5, seja a atitude, a palavra grega aqui, irmãos, é disposição mental, ouça isso, a palavra aqui é disposição mental, seja a disposição mental de vocês como a de Cristo. Ah, mas pastor, o senhor quer me comparar com Cristo? Imagina, eu e você sabemos quem nós somos, né, irmãos? Mas o Paulo está dizendo, ele já disse antes, nós temos a mente de Cristo. Então seja a sua disposição mental a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Não considerou que ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, algo que o Lúcifer e algo que Adão fez lá no jardim do Éden, Jesus não fez. Mas esvaziou-se de si mesmo. O que é esvaziar de si mesmo, irmãos? É menos eu, menos umbigo e mais o próximo. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Eu e você, se somos igreja, fomos chamados para uma coisa, para servir. Eu fui chamado para servir, você foi chamado para servir. Sabe quando eu estou feliz? Quando eu estou servindo. Uma mãe feliz, um pai feliz, é quando ele consegue dar pão para o filho, roupa para o filho, educação para o filho, ensino para o filho, correção para o filho, ele está feliz. Quer ver ele infeliz? É quando ele não pode dar pão, não pode dar água, não pode dar bebida, não pode dar roupa, não pode dar educação. Ele está frustrado, acabado, angustiado, entristecido. Eu e você estamos felizes quando estamos servindo. Esse modelo de pai e mãe que a Bíblia nos mostra tanto, nos ensina muito, que o Senhor nos chamou para isso. Eu tenho muito sentido de vida quando eu estou servindo. Mesmo a sociedade que não crê, não busca Deus, já entende isso e faz uma série de trabalhos para mobilizar pessoas, para o voluntariado, para desenvolver mais a humanização. Não é assim, irmãos? Eu e você servimos primeiro o nosso lar, nossa casa, nossa família. Eu e você servimos primeiro aqueles que estão ao nosso redor. Mas mais do que isso, nós somos chamados para servir alguém. Hoje você vai embora com esse sentimento. Quem eu estou servindo? Para quem eu estou levando água viva? Levar água viva dá trabalho. Às vezes você tem que sair do seu caminho, pegar o sol do meio-dia, ficar sozinho, porque muitas vezes é sozinho, correndo o risco de ser julgado, com a dúvida se você vai falar vai dar certo ou não, mas você vai levar água viva para quem está necessitando. Em nosso bairro há crianças, juniores, adolescentes e jovens que estão prontos para ser colhidos. Alguns irmãos que estão aqui
foram batizados no último. Quem aqui foi batizado nos últimos batismos? O último, ou os 2 últimos, ou os 3 últimos? Levanta a mão, por favor. Tem alguém aqui? Lucas, Miguel, o Ivan, Gabriela, a Carol, mais alguém? Eles desceram as águas do batismo, porque alguém levou água para eles. Alguém levou água para eles. Meu filho Benjamin, irmão, tem 11 anos, e ele tem ele absorve e comunica diferente. E esses dias ele me chamou de pastor. Ele na escola, eu estava na reunião dos pais, e ele falou para a professora assim, meu pai, pastor. Aí ele falou, bom pastor. Eu fiquei até emocionado na hora. Que é isso? Na minha casa eu não falo que eu sou pastor. A gente não usa essa linguagem em casa, eu sou pastor. Eu nunca usei. Minha esposa, meu filho, nunca me chama de pastor. Nem aqui eles me chamam. Enfim, não é uma linguagem que a gente usa, né? Porque eu acho que não é importante, só isso. Mas ele falou para mim, na reunião de pais, meu pai, bom pastor. Aí eu falei, ué. Aí a professora falou, o senhor é pastor? Eu falei, sou. Ah, que legal, não sabia. Ele está falando isso agora, falou para mim outro dia. Eu falei, eu nem sei de onde ele é. Aí eu perguntei, queria saber quem falou para ele. Foi uma outra professora. Que professora? Que foi membro dessa igreja. Eu não sei que magia que a professora fez, mas eu acho que em 2 palavras, ela falou alguma coisa que entrou na cabeça dele. Meu pai é pastor. Aí eu falei, mas por que, bem? Ele fala assim, você cuida de criança. Quem é a criança? Ele. Eu achei isso maravilhoso. Por quê? Porque é isso, irmãos. Eu e você, quando estamos servindo, quem é servido, sabe de quem está recebendo, por que está recebendo. Eu nunca me senti tão honrado de ser pastor na minha vida toda igual dessa vez, nunca, jamais. O Senhor está te chamando para você ser pastor. Pastor de crianças, pastor de adolescentes. Adolescente. Você sabe o que é isso, você só esqueceu tão velho que você está. Mas você sabe o que é isso. Aquela coisa estranha que ninguém entende ninguém, nem ele se entende, nem o mundo entende ele, nem ele entende ninguém. Mas eles precisam de água viva. Dentro da sua casa tem pessoas precisando de água viva. Ao seu redor tem gente precisando de água viva. Mas a mensagem de Deus para nós hoje é: deixa de cuidar somente de você mesmo. Se envolva com alguém, se envolva com a necessidade de alguém, porque você vai sentir de novo a água viva jorrando dentro de você. Senhor, fala comigo. Uma música que eu lembro. Eu quisera ir ao campo missionário. Eu cantei muito essa música e chorava, Senhor, eu quero ir para o campo missionário, me manda. Ele me mandou, sem dúvida nenhuma. Mas eu fui aprender que eu estava o tempo todo no campo missionário e não estava percebendo. Você está o tempo todo no campo missionário. Ore comigo. Se o Senhor falou com você aí em casa, nós temos grandes desafios para a missão. Eu sou igreja. Satanás, você perdeu. Glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas e depois? Agora eu vou anunciar para outros que quando você é igreja, Satanás perde. E nós vamos colher os frutos que estão brancos para a ceifa. Amém? Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos agradecidos por esse tempo. Te louvamos, ó Deus, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo exemplo, pela mensagem que o Senhor enviou para nós. Cristo é essa mensagem. Indo àquela mulher, Senhor, ele mudou a agenda dele, ele fez um caminho desafiador, passando em Samaria, ele foi falar com aquela mulher e ela mesma estranhou, ela não entendeu o que ele estava falando, mas ele continuou falando e falando e falando, porque a tua palavra nos diz, Senhor, que a vontade dele não era fazer a vontade própria dele, mas a vontade do Pai dele.
Senhor, nos ajude a fazer a Tua vontade, para voltarmos a termos a alegria, Senhor, do Teu Espírito Santo, voltarmos a ter esse sentido de vida, Senhor, sentido de viver, ter significado para a nossa vida. Senhor, nós temos bebido tanto dessa água viva, e às vezes nos acostumamos com ela, quando há tantos ao nosso redor, Senhor, com sede. Os campos estão brancos, Senhor, nos ajude a enxergar esses campos brancos, nos ajude a enxergar esses frutos prontos para ser colhidos. Nós só temos que ir lá e colher esses frutos, frutos que foram plantados, nós só temos que colher como o Senhor ensinou os teus discípulos. Faz essa obra em nós, Senhor, para a glória do teu nome. Que os embaraços da vida não nos atrapalhem, Senhor, não nos impeça, não nos amarre, não roube de nós a riqueza da vida que o Senhor nos deu, mas que nós corramos, Senhor, corramos com pressa, Senhor, corramos mesmo, porque o tempo é pequeno, a vida é frágil e passa logo, Senhor. Nos ajude a correr, Senhor, em direção à carreira que o Senhor propôs para nós. Certamente nessa carreira nós teremos paz, alegria, senso de pertencimento, satisfação, senso de significado, Senhor. Certamente nessa carreira que o Senhor preparou para nós, nós nos sentiremos felizes, mesmo estando no caos da vida, mesmo com todas as adversidades que nos cercam. Faze-nos sentir, Senhor, essa alegria, assim como o Senhor sentiu, assim como o Senhor compartilhou com os seus discípulos, eles sentiram, para a glória do teu santo nome. Fale conosco, Senhor. Nós saímos daqui hoje, nessa manhã, lembrando que nós somos missionários teus, chamados, Senhor, para colher os frutos que estão prontos para a ceifa. Nós te louvamos por isso, em nome de Jesus. Eu quero orar com você para que o Senhor nos dê uma semana missionária. Mês que vem nós iniciamos um novo tema e nós vamos falar sobre transformação. O tema de novembro é transformação. Deus nos chamou e está nos transformando para a glória dele. Prepare o seu coração que o Senhor vai falar poderosamente conosco. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Hoje não tem aniversariantes, nem gente que faz aniversário de casamento. Hoje não vai ter bolo. O Senhor falou com você? Ô Binho, vem fazer essa oração aqui, por favor. Glória a Deus. Nós estamos... Quantos irmãos aqui já participaram no Kids Game? Levanta a mão assim, ó. Kids Game, levanta bem alto, ó quanta gente. Bem alto assim, gente, ó. Ó que legal. Kids Game. A gente já fez, acho que uns 5 Kids Game. Nós já estamos planejando o próximo, irmãos. Vai ser em janeiro ou fevereiro, mas já estamos planejando. Amém? Kids Game. É um trabalho extraordinário que a gente entra dentro da escola, fala de Jesus para aquelas, fala dos valores do reino para aquelas crianças, e nós estamos nos preparando para isso. Outra coisa, estamos nos preparando para dar um start, a capelania escolar, junto com o nosso querido irmão Dimas, pastor, que tem feito esse trabalho de capelania, nossa irmã Divone, a Jéssica, estamos nos organizando para isso. Capelania escolar, nós precisamos impactar esse bairro a partir das escolas, entrar dentro das escolas, e além do que eles recebem lá, os professores, que são coisa boa, eles recebem muita coisa ruim, mas eles precisam receber água viva também. Amém, irmãos? Nós estaremos orando por isso em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos, agradecendo. Só aproveitar a oportunidade, nós estamos na Escola Bíblica Dominical e nós já estamos estudando o tema do próximo mês. Nós estamos na aula 4 da revista Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses, e nós estamos com o tema o muro caiu, um novo povo surgiu. Nós estamos estudando sobre isso. Então você é nosso convidado, através do Zoom, a partir das 8h30, das 8h30 às 9h30, tá bom, irmãos? Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos ajude a ser luz, né, irmãos? Jesus falou para o discípulo, vocês são luz, não dá para colocar luz debaixo do alqueire, a luz tem que refletir, que o Senhor nos use em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nós somos o teu povo, a tua igreja, somos como aquela mulher que o Senhor foi ao encontro, recebemos essa água e nos alegramos, Senhor, e estamos seguros dessa água
que vai nos levar para a vida eterna. Nós ouvimos o Senhor nessa manhã, e como é gostoso ouvir a sua voz, Senhor, pois ela nos desperta, nos incomoda, nos constrange e nos leva, Senhor, para a vida, para sermos tuas testemunhas, Senhor. Senhor, nós finalizamos esse culto público aqui, Senhor. Estivemos aqui cantando, louvando o Senhor, ouvindo a sua voz reverentemente. Nós oramos mais uma vez, Senhor, pedindo que o Senhor, por meio do teu Espírito, traga saúde física, emocional, espiritual, aos que estão perto e aos que estão longe, Senhor. Nos ajuda a experimentar a tua graça, a tua presença, para que nós possamos testificar e testemunhar na caminhada da vida, Senhor. Vamos entrar nessa semana, vamos embora para os nossos lares. Pedimos que o Senhor continue conosco, assim como o Senhor teve com o seu povo lá no passado. Conduza-nos, ó Deus, uma semana de desafios, de trabalho. Eu peço que o Senhor esteja à nossa frente, tirando os empecilhos, as barreiras, Senhor. Senhor, nos ajuda a ser luz, nos dá sensibilidade, Senhor, que às vezes as pessoas vêm do nosso lado com necessidade, e nós, às vezes, com a necessidade que temos, não conseguimos perceber a necessidade do outro. Nos incomoda, nos dê sensibilidade, nos ajuda, Senhor, a ser esse multiplicador, esse cooperador do teu reino, Senhor. Que alegria, que privilégio, que prazer o Senhor nos dá, Senhor, essa tarefa de sermos cooperadores. O Senhor não precisa de nós, mas o Senhor nos escolheu, nos chamou. Senhor, nos dê uma semana de paz, em nome de Jesus, Senhor. Que o teu amor, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia e a presença do teu Espírito, Senhor, esteja conosco até quando a última trombeta soar e nós nos encontraremos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, irmãos. Deus abençoe.